Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. Ainda vai levar um tempo pra ferir o que está com... Olha, Vitor Lipe aqui hoje, seja bem-vindo. Cantando Lulu Santos, né? Vamos falar bastante, né, sobre o que está fazendo em Brasília, o que pretende fazer em Sorocaba, né? Vamos falar na sequência aí, né, desse programa que a gente está fazendo sobre saúde, tá? Não perca, Vitor Lipe já aqui no D da Questão. Bom, você já viu, né, o convidado de hoje, Vitor Lipe. Vitor, seja bem-vindo, né? Sempre uma alegria, né, poder recebê-lo para falar com todo mundo de Sorocaba. Obrigado. É uma satisfação estar aqui com você, poder compartilhar dessa nova etapa da minha vida, uma parte em Brasília, uma parte aqui na região, levar a experiência que a gente tem aqui, pensar as coisas do país, as coisas importantes, como ajudar nossa região metropolitana que está começando, enfim, são grandes desafios e é uma alegria estar aqui com você. Bom, a gente está numa sequência de programas, né? A gente conversou com Paulo Dias, a Yara Bernardi e agora você, secretário de Saúde, prefeito, deputado, né? E a grande questão, Vitor, que a gente tem conversado é o seguinte, né? Paulo Dias é um sorocabano, comerciante, né? Teve farmácia, instrutor do Aeroclube, assessor no Instituto Defenda Sorocaba, e ele lá teve um problema de câncer e aí ele relatou todo o sofrimento para ser atendido aqui, né? E em quase um ano ele não conseguiu o que em uma semana, 3 dias ele conseguiu no Hospital de Barretos. E a pergunta que eu tenho feito que a gente está tentando entender é por que a gente não consegue ter no SUS em Sorocaba a excelência que se consegue ter, por exemplo, em Barretos, né? Por que a gente consegue no BOS aqui em Sorocaba uma excelência muito próxima, né? Não poupa tempo, a gente tem, não é de saúde, mas a gente tem uma excelência ali e a gente no sistema único, né? Principalmente naquilo que se refere à oncologia, que não é municipal, é do estado e tal, a gente não consegue. Olha, Deda, eu vivi intensamente a questão da saúde pública no Brasil. E nós estamos falando de uma exceção, naturalmente. Eu gostaria que esse Hospital de Barretos existisse em todas as regiões brasileiras. Não existe. Praticamente existe um hospital bem estruturado. Existe um hospital também, hoje, um hospital que trata de câncer muito bom também em São Paulo, do governo do estado. Mas são exceções no Brasil. Nos outros estados você não tem, nas outras cidades importantes você não tem. E eles conseguiram um serviço de excelência com padrão internacional. E esse Hospital de Barretos ele é tão importante que hoje ele atende não apenas pacientes de Sorocaba, aqui do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, do norte, do nordeste. São aviões que vão para lá levar as pessoas. Eles têm uma vila para que os acompanhantes, às vezes, das crianças, dos idosos, fiquem morando lá durante algum tempo, durante a quimioterapia ou as cirurgias que precisam ser feitas. Eles têm hoje um reconhecimento nacional e internacional, eles têm várias áreas de especialização médicas dentro do hospital. Obviamente que eles têm apoio do governo federal, do governo estadual, inclusive dos artistas brasileiros, pelo trabalho que vem fazendo. Então, mas eu diria essa é a que, questão. Por que é uma exceção? Por que a gente não consegue fazer disso uma regra? Primeiro que eu acho que eles têm uma vantagem sobre o poder público, que é não ser público. Quer dizer, ele atende o público, mas ele é da iniciativa privada. Então, ele não depende de licitação, ele não depende de concorrência pública, ele não depende fazer a contratação, não precisa ser através de concurso. Por isso que o conjunto hospitalar, que seria o hospital de referência, não consegue ter... Ele tem grandes dificuldades, porque em vez de você trabalhar em função do resultado, você trabalha em função das regras que foram criadas no Brasil nos últimos anos. Isso me preocupa muito, porque a gente, pela experiência que a gente já teve como secretário de saúde, como prefeito, um dos maiores problemas que eu tinha, Deda, às vezes não era nem o recurso, era não conseguir usar o recurso. É um absurdo, porque foram criadas regras. Lógico, toda regra, toda lei tem um objetivo. Acontece que essas leis, ao longo do tempo, foram se mostram hoje
leis que elas trazem grandes efeitos colaterais. Quer dizer, é um tratamento que todo mundo deseja, vamos ter a moralidade. Primeiro, que não conseguiu a moralidade. E segundo, que ele atrapalha todo mundo. Então, uma licitação... Vou dar um exemplo. Você tem, aqui no conjunto hospitalar, você tem uma ressonância magnética, um tomógrafo. Aí o tomógrafo quebra. Se você está na iniciativa privada, você imediatamente liga para alguém consertar. Aqui não. Você vai ter que fazer uma licitação para contratar alguém para fazer... Mas vamos supor que quebrou mesmo o tomógrafo e não tem conserto. Primeiro, para você saber que não tem conserto, você já tem que contratar uma empresa para fazer uma avaliação. Mas se não tiver conserto, daí você vai ter que comprar um outro. E isso, você vai ter que ter uma avaliação para você fazer uma descrição internacional, porque é comprado do exterior, ou enfim, vai demorar mais de um ano para você comprar, 1 ano e meio. E como é que ficam os pacientes nesse período? Quer dizer, como é que você consegue fazer saúde pública com regras que servem para comprar parafuso, para comprar outras coisas, mas para a saúde não é possível. Você não pode deixar... Vou dar um exemplo, tem uma equipe de limpeza, aí por algum motivo a empresa quebra. Aí você fica com receio de fazer uma contratação emergencial porque o Tribunal de Contas não aceita, o Ministério Público não aceita. Conclusão, você fica sem a limpeza ou então reduz ou dá um jeito. Quer dizer, nós não podemos mais dar jeitinho, porque o foco do poder público, quem que tem que ser? O cidadão. Você concorda? E as leis têm que ajudar o executor, o executivo, o gestor, a realizar aquilo da forma lógica, com moralidade, com ética, com prestação de contas, porque hoje não se acredita mais em prestação de contas. O que importa é a formalidade, quer dizer, são as regras que foram criadas. E às vezes a sua situação não se encaixa naquela regra. E aí o que vai acontecer? E ninguém quer mais quebrar essas regras. Por quê? Porque tem tanta gente com processo, o gestor, ninguém mais quer ser gestor. É difícil encontrar alguém que queira ser diretor de hospital hoje, público, porque ele sabe que ele vai carregar uma bomba no colo. Quer dizer, vai acontecer um problema, ele não pode resolver porque ele tem que fazer uma licitação. Está faltando um anestesista, ele não pode contratar um anestesista porque depende do governador autorizar a realização de um concurso público que demora pelo menos 6 meses a 1 ano para ser realizado. Quer dizer, não é possível. Como é que você consegue? Imagine você como diretor do hospital, você vai falar, eu não quero ser diretor do hospital. E os diretores do hospital que eu conheço são todos de uma ansiedade que essas pessoas entram muito facilmente em parafuso. Eles enlouquecem porque é a mesma coisa que você vai falar, se você vai para a guerra, mas você tem que fazer licitação, se faltar alguma coisa, você vai falar, eu vou morrer nessa guerra. Você coloca uma questão, né, que eu acho que desde o momento que a gente... Eu quero dizer que eu acho que isso é o que mais prejudica hoje o poder público, são as regras do Brasil que precisam ser revistas, as leis. É isso que eu ia falar, quer dizer, desde que a gente começou essa discussão, né, o Paulo Dias, a ex-deputada Yara, e agora você, né? Você traz uma novidade para essa discussão, né? Quer dizer, que faliu o sistema público. Sim, quer dizer, sim. E aí a pergunta que eu te faço é, diante disso, como que muda? Né? Como que faz com que deixe de ser falido esse sistema? Quer dizer, a gente vai terceirizar, a gente vai mudar a regra. Quem muda isso? São os políticos, são os gestores? Qual é o caminho? Bom, eu gostaria de fazer 2 coisas. Primeiro que eu entendo que a grande responsabilidade disso são dos deputados mesmo, porque quem tem que alterar uma lei ou mudar uma lei, quem é? São os deputados. E por incrível que pareça, isso hoje não é o foco principal lá em Brasília das discussões, deveria ser. Nós precisamos modernizar o país. O país está atrasado, nós estamos perdendo indústrias, competitividade, nós estamos perdendo capacidade de competir com o resto do mundo, nós estamos desestimulando os gestores públicos. E quando você trabalha num lugar que não funciona, porque as regras não deixam funcionar, você desmotiva os funcionários. Então, mesmo o médico que tem a mesma especialização que trabalha no poder público, ele entra num setor público e ele fica desanimado. Aí você põe ele num outro hospital onde está tudo funcionando, ele se entusiasma, porque todo mundo gosta de funcionar, estruturas que funcionam. Então nós estamos hoje num momento muito ingrato para quem está na vida pública, para quem trabalha na vida pública. E eu estou dizendo porque não é por criatividade, a gente procurou criar bastante em Sorocaba. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que aconteceu nos últimos anos. Sorocaba foi pioneira no Brasil, junto com a cidade de Porto Alegre, para vacina para o idoso. Nós começamos antes do Brasil. Nós tivemos o melhor ambulatório de AIDS do Brasil, referência internacional.
né, feito aqui, com o mesmo recurso das outras cidades, organização local. Nós tivemos o trabalho que teve o melhor resultado na transmissão vertical, quer dizer, na diminuição da transmissão do vírus da mãe para o filho no HIV. Fomos também, passamos a usar um protocolo internacional no Brasil, que o Brasil não tinha, saímos na frente do Brasil e teve repercussão, inclusive, internacional. Tivemos o primeiro ônibus do homem do Brasil, né, de atender o homem, da mulher também, o ônibus rosa aqui de Sorocaba, foram pioneiros do Brasil. Nós tivemos o melhor trabalho do Brasil de controle da asma infantil, um trabalho com protocolo também internacional, não existia ainda no Brasil, nós fizemos da Finlândia esse protocolo. A unidade pré-hospitalar, nós criamos esse conceito aqui em Sorocaba, porque a gente sabia que o centro de saúde não dava conta das urgências e emergências, das dores, das febres do dia a dia, porque ele está lá para atender hipertensão, diabetes, aqueles programas que já existem da gestante, do idoso, e a gente tinha um hospital. Conclusão, todo mundo ia para o centro de saúde e não conseguia ir para o hospital ficava muito cheio. Então nós criamos o conceito de unidade pré-hospitalar aqui em Sorocaba. E esse conceito deu certo, que deu origem às UPAs do Brasil. Então, Sorocaba também inovou. Quando nós criamos aqui, nós fizemos aqui o melhor programa de planejamento familiar do país, fazendo todas as referências direitinho para poder atender tanto o homem quanto a mulher, quando ele quer fazer, por exemplo, o controle para não ter mais filhos, que é uma coisa importante, que a gente tem muitos filhos não planejados e muitas gestações indesejadas. A gente sabe que isso cria um problema também para as famílias. Enfim, nós tivemos muitos trabalhos, hipertensão, diabetes, nós tivemos aqui reconhecido o melhor programa de hipertensão e diabetes do estado de São Paulo, porque a hipertensão e diabetes é que aumenta as internações. Tanto é, Deda, que eu queria até esclarecer. Todo mundo fala, falta leito em Sorocaba porque nós temos menos leito. É verdade. Só que nós precisamos menos de leito que as outras cidades porque os nossos programas funcionam. Então, nós tivemos aqui uma redução de 79% das internações de hipertensão e diabetes e de 30% de hipertensão e de 30% das diabetes. Ou seja, a gente usa menos o hospital do que as outras cidades porque os nossos programas funcionam. A gente vai para o intervalo e volta falando tudo isso já, tá bom? A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Bom, estamos de volta dentro da questão, hoje conversando com o deputado federal Vitor Lippe, né? E falando dessa questão, né, que nos últimos dias, né, a gente tem falado bastante aqui no dentro da questão, que é quando é que o serviço público do SUS de Sorocaba, né, vai alcançar essa excelência. O deputado falou que é uma exceção e deu um caminho, né? O problema aí como está amarrado, as leis amarram, né, a gestão, né, do hospital público. E aí você falou com bastante entusiasmo, né, dos programas que você fez, das conquistas da saúde, né, 8 anos de secretário, 8 anos de prefeito. Aí a nova gestão, né, o prefeito Panunzio, né, que é do mesmo partido, eleito, né, com o slogan "Estamos juntos" lá com você, e ele dá nota 3, o Chicão, o secretário da saúde, falou, olha, eu assumi com nota 3 e estou com nota 5. Aí o prefeito Panunzio fala, não, olha, o Chicão fez mais, ele está com nota 7 com louvor, mas aquela 3 ficou lá, né?
Como é que é receber isso de um companheiro? Como é que se entende isso? Não, bom, você precisa lembrar que o Chicão também não foi o primeiro secretário, né? Quando ele assumiu com 3, ele está dando uma avaliação que não é do meu governo, é do governo que, né? Ele foi o terceiro secretário, então aí... Mas nós não vamos criar polêmica por conta disso, não, é natural, eu conheço bastante esse tema, eu dediquei 8 anos da minha vida, desde aqui, era 10, 12 horas por dia, né? Então, se é alguma coisa que eu me dediquei na minha vida foi o SUS. Então, eu defendo o SUS. Isso que eu fiz uma crítica aqui é porque não é por vontade de fazer, é porque realmente nós temos hoje dificuldade. Tanto é que o governador Geraldo Alckmin, os novos hospitais todos são através de organizações sociais. Inclusive, um trabalho que nós fizemos aqui em Sorocaba, que todo mundo elogia, você vê, olha a referência, né? É o mesmo dinheiro, o mesmo governo, e você tem crítica num e não tem crítica no outro. Por exemplo, quando nós temos aqui o AMI, ambulatório, você já viu alguma crítica ao AMI? Sabe por quê? A crítica do AMI sabe qual é, né? Que ele fecha no final de semana. Eles queriam que abrisse todos os dias, de tão bom que é. Exatamente. E por que funciona bem? Porque é organização social. Né? Agora, então, o governador fala, vocês têm que atender isso. Então, se o profissional é bom, ele vai trabalhar. Se o profissional é ruim, ele é mandado embora, ele é selecionado. Enfim, tudo funciona muito mais fácil. O poder público não é assim. Né? Não significa que nós também não temos bons trabalhos aqui em Sorocaba. Volto a dizer, nós temos muita coisa boa e volto a dizer, nós temos muita coisa boa, até melhor do que a iniciativa privada, por causa de protocolos, sabe, de procedimentos que a gente conseguiu fazer. Mas a dificuldade é muito grande. E aí as pessoas dificilmente têm, principalmente nos hospitais, é muito difícil. Vitor, você não quer entrar em polêmica, eu sei esse não é seu jeito e tal, mas, por exemplo, programas da Policlínica, por exemplo, você teve uma visão do que era a Policlínica, esse governo tem outra, que geram essa confusão na cabeça do cidadão. O prefeito falou que eram 27 mil atendimentos de urgência e emergência, ele conseguiu, com essas mudanças dele, fazer 67 mil. Eu sei que a questão não é de polêmica, mas a questão que a gente está respondendo aqui, inclusive com entusiasmo, com o que você falou, que você fez, né? Você é o candidato ou não? Você já está em campanha ou não? Não, eu não sou candidato, Deda. Eu tenho um compromisso com a região. Você sabe o que você fala? Eu não sou. Eu acredito. Depois... Mas é As bom coisas acreditar acontecem. Não, é bom acreditar. Veja bem, eu não sou candidato, eu vou explicar por quê. Eu tenho um compromisso. Eu fui há 1 ano e pouco, um ano e meio atrás, eu tive aí um número expressivo de votos, e o que eu tenho sempre que agradecer. Você sabe que ter um voto não é fácil, né? Tem muita gente que fala, não, eu vou ter não sei quanto, então ter essa confiança das pessoas é uma responsabilidade muito grande. E eu fui eleito para ser deputado federal da nossa região. Então eu tive quase 70 mil votos fora de Sorocaba. E eu fui o mais votado em várias cidades da nossa região. E as pessoas esperam de mim que eu possa dar o apoio em Brasília, no governo do Estado. Você está falando com tanta verdade que é verdade. Se você mudar de ideia vai ficar ruim. Não, mas eu não vou mudar de ideia. Então, eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo falando com tanta franqueza. Então, eu tenho esse compromisso, eu estou trabalhando intensamente em Brasília. Aqui, lógico, as coisas não acontecem no primeiro ano. Eu também, quando eu fui secretário de saúde, no primeiro ano eu fiz muito pouco. Eu demorei 8 anos para que a gente pudesse, para que um dia um ministro, que era do PT, dissesse, olha, ele estava dando uma entrevista, o ministro Temporão, que você se lembra, e perguntaram para ele, por que o SUS no Brasil não funciona, ministro? Ele falou, não, funciona. Eu posso citar 3 cidades, citou Sorocaba. Eu fiquei muito honrado, porque foi o PT reconhecendo a qualidade do serviço público de Sorocaba. Não significa que é uma maravilha, mas significa que nós estávamos nos destacando nos resultados e que nós tínhamos bons trabalhos e algumas dificuldades também, porque normalmente a dificuldade é que aparece mais do que o trabalho realizado. Porque quando ninguém reclama, tá bom. Quando alguém reclama, você tem que trabalhar em função daquilo. Então, o que eu queria resumir é que eu estou, assim como me dediquei como secretário da saúde, que demorou para os resultados aparecerem, como prefeito também, não foi no primeiro mês, os primeiros 6 meses que as coisas aconteceram. Eu fiquei 8 anos e tive a possibilidade, felizmente, de dar alguma contribuição com a ajuda dos funcionários. Acho que a gente criou um ambiente favorável para isso. E agora eu estou começando uma nova etapa da minha vida, que é aproveitar essa experiência que eu tenho para pensar no Brasil. Porque muita coisa as dificuldades que a gente
gente tem aqui em Sorocaba é porque os problemas estão lá em Brasília, porque estão nas leis, porque estão nos conceitos do Brasil que precisam ser mudados. E eu entendo que se eu tive essa experiência, eu estou tendo essa oportunidade e fui eleito para isso, para rever as leis do Brasil, eu devo fazer isso. Então eu estou em várias comissões, eu estou fazendo agora, eu sou presidente de uma subcomissão que está vendo todas as regras de banda larga do Brasil para modernizar o Brasil. Nós estamos trabalhando em função, por exemplo, aqui da região de Sorocaba, em criar um grande centro de tecnologia e inovação em energias renováveis, que é o futuro do mundo. Nós temos aqui a Texis, queremos trazer outras áreas de energias renováveis, porque nós sabemos que esse é um negócio que vai crescer muito e interessa para a humanidade que a gente desenvolva as alternativas. Eu estou trabalhando com projetos estratégicos, estou ajudando o Condersul, o consórcio aqui são 16 municípios aqui do Sudoeste Paulista. Nós estamos trabalhando um projeto piloto, estamos começando agora, para fazer planejamento regional, para fazer fortalecimento da economia regional, através de um diagnóstico com as universidades. Então, eu estou trabalhando com projetos estratégicos, trabalho na frente parlamentar para aumentar o financiamento do SUS no Brasil, para aprovar a proposta de emenda número 1/2015, que aumentará em 40% os recursos do SUS, que é o déficit. Por que é 40%? Porque 40% é o que está faltando. Então, quer dizer, eu tenho hoje, pela experiência que nós tivemos aqui em Sorocaba, uma ideia do que o Brasil precisa para ser esse Brasil que nós queremos. E todos os prefeitos passam dificuldades. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que isso acontece e fui eleito para isso. Eu vou simplesmente falar, não, agora eu quero ser prefeito de Sorocaba de novo? Não. Eu acho que não, eu não posso trabalhar por conveniências pessoais ou porque um amigo meu quer. Eu tenho que ter uma coerência. E a minha coerência nesse momento, a melhor contribuição que eu posso dar para Sorocaba e para o Brasil é como deputado federal. Você pode ter certeza disso, Deda. Você sabe o que você está falando, eu fico pode ter com essa certeza disso. Eu estou trabalhando e essas coisas vão acontecer. Eu vou trabalhar muito em função agora, disso. Se a deputada Maria Lúcia, o prefeito Panunzio, o governador Alckmin, o senador Serra fala, Vitor, entendemos tudo isso, mas eu acho que você... Nem Olha, assim. É lógico que o partido é, para mim, muito importante, né? Os meus amigos, o Panunzio, o Maria Lúcia, o governador, nossa, eu tenho um respeito pelo governador Geraldo Alckmin. Quem conhece o governador, é até um privilégio para mim. Eu fico, às vezes, até emocionado de poder conviver com uma pessoa com valores e com qualidades como Geraldo. Lógico, tem crítica, atrasou isso, tem um problema aqui, ali, mas... a dedicação dele, sabe, é como se ele fosse um sacerdote do ato. Ele tem, a gente que conhece muito bem ele, tem um respeito por ele, porque sabe que ele transcende, sabe, ele é fora da curva, ele é uma pessoa extraordinária do seu ponto de vista, sabe, do equilíbrio, da sensatez, da calma, do respeito, sabe, enfim. E aí, mesmo ele falando isso para mim, eu diria o seguinte, eu vou considerar o que todos falarem, mas a decisão tem que ser minha, porque a responsabilidade da decisão é minha. Então, essa decisão já está tomada. Não. Sim. Então tá lá, de fato, me pergunto, cada vez mais eu falo, Vitor não é, e as pessoas falam, mas ele está fazendo isso, eu fico na dúvida, agora você falou com tanta certeza que eu estou acreditando que não é. Vou tocar num outro assunto, Vitor, que eu tenho falado bastante, no dia da questão na Rádio Ipanema, questão de dias, eu disse o seguinte, que a deputada Maria Lúcia, o prefeito Panunzio e você como deputado federal são muito bonzinhos com o governador Geraldo Alckmin. O Panunzio, fiz o que eu estou te perguntando, encontrei com ele, fiz a pergunta, ele falou, é verdade, nós somos bonzinhos com o governador porque ele é bonzinho também com a gente. E aí ele enalteceu o governador da forma como você enalteceu, questão de caráter, a questão de comprometimento, de espírito público e tal. Eu tive um atrito com o governador no ar uma vez, né, falando da questão das promessinhas e tal, isso irritou ele, irrita vocês também quando eu falo isso. Mas essas falhas, né, como se diz, falhas sempre pode ter. A rede Luci Montoro, que nunca se inaugurou, demorou para inaugurar hoje, mas a rede Luci Montoro não inaugura. A Vila Dignidade, se falou muito na época de campanha, 4, 5, 6, 8 anos depois, a Vila Dignidade não vem. Inaugura o hospital, mas o hospital está lá, sabe, sei lá, quando é que as obras acabam. Se inaugura muito o anúncio e não se inaugura. Essas questões que eu falo, o Trevo da Morte, né, da Sorocaba e Votorantim,
50 anos, e aí quando vai numa... Essas questões não faz com que vocês sejam, de fato, mais bonzinhos que o governador do que ele é com o Sorocaba? Eu acho que é o seu papel, Dida. Você, veja bem, você está avaliando o que não está funcionando, né? O seu papel não é vir aqui elogiar, é muito mais fazer crítica, que é normal. E eu entendo que é o meu papel ser um articulador político para que as coisas aconteçam. O fato de eu respeitar o governador e admirar o governador não significa que eu não vou lutar para que as coisas aconteçam cada vez mais rápido. E isso que eu contei aqui dessa legislação que atrapalha todos os governadores, prefeitos, diretores de hospitais, secretários de saúde do Brasil, também afeta o governador. Né? Vocês viram, por exemplo, a 264 aqui, a duplicação da 264, que é a que liga Sorocaba a Salto de Pirapora. O governador tem lá os 120 milhões para fazer, fez o projeto, dá um trabalho danado para fazer o projeto, viu, Deda? Demora quase um ano. Você tem que fazer o levantamento, você tem que fazer levantamento planialtimétrico, levantamento topográfico, você tem que fazer levantamento ambiental, você tem que fazer drenagem, você tem que fazer desapropriação, você tem que fazer a aprovação no DPRN, quer dizer, é um negócio que você fala, as leis brasileiras, todo mundo dá palpite para fazer cada vez mais lei, e nós temos que cumprir a lei, então tem tanta lei que você não consegue fazer. Bom, conclusão, uma coisa que poderia ser feita em 1 ano e meio, 2 anos, demora 4. E aí você vai falar, culpa do governador? Não, qualquer um que estivesse lá também não conseguiria. E tanto é que as leis são tão complicadas que muitas vezes a empresa vê uma dificuldade, eu passo por uma dificuldade e falo, olha, precisa reajustar. Aí o governador não reajusta porque ele sabe que o Tribunal de Contas vai... Que é o que está acontecendo aqui em Sorocaba também, com merenda e outras coisas. Conclusão, as leis não é o problema da vontade do governador, são as leis. Mas olha, está aí, o Hospital Regional está indo muito bem, a 264 está indo muito bem, agora eu estou trabalhando para terminar a SP79, que também a empresa abandonou, nós temos que fazer uma nova licitação. Bom, mas é assim mesmo, está indo bem. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Vitor, eu agradeço a presença, né, que você lá como deputado, me parece que está lá vocacionado para isso, que você tenha força para colocar no foco do Congresso essa questão de transformar, da agilidade que o SUS precisa, né, que essa do financiamento, me parece das regras, uma questão importante que talvez tenha que se lutar lá no Congresso. Tá bom? A gente vai para o... Posso deixar um abraço? Isso que eu ia falar. Eu ia para o café, mas antes vou me despedir que você não volta. Eu queria deixar um abraço para o Panuzzi, que não é fácil ser prefeito. Eu sei que ele também teve uma redução grande da arrecadação por conta dessa crise do Brasil, que quebrou todas as prefeituras. Você vê os governos estaduais, as dificuldades, está todo mundo passando uma dificuldade muito grande e o cidadão tem que lembrar que isso não é um problema local, isso é um problema do país como todo. Eu queria deixar um abraço ao Panuzzi, eu tive outro dia com ele semana passada, nossa, não é fácil, eu sei que ele está passando uma série de angústias, mas está fazendo o máximo, com seriedade, e agradecer a Maria Lúcia também, que tem sido uma parceira importante, e lógico, vou deixar meu abraço para o governador Geraldo Alckmin, porque você conhecendo melhor, você vai admirá-lo mais ainda. Um abraço, obrigado. Eu tenho todo o respeito por ele. Bom, a gente vai para o rápido intervalo e já volto com o café. Até já. angelaguimarãesdecor.com.br M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. E chegou a hora de ir embora, a hora de falar tchau. Café. Gostoso, ai, delícia de café. Olha, queria tomar esse café com toda a equipe, né, da ITV. Tchau, até semana que vem.